Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Estamos aqui mais uma terça, mais um Cabanas Geek. Eu sou o Edmar, estou aqui com o meu amigo Tim. E aí, pessoal? Estou aqui com o meu Tim. Estou aqui com o meu sócio Jefferson, que hoje também é nosso convidado. Seguinte, galera, hoje a gente vai falar dele, O Bruxo, The Witcher. E antes de começar esse podcast, a gente precisa fazer o agradecimento aos nossos apoiadores, porque eles ajudam bastante para isso aqui acontecer. É um incentivo, né? Não, a gente Principalmente, gratidão demais para os nossos apoiadores. Principalmente quando a gente está no começo, que é difícil você começar um negócio assim, do zero e as pessoas acreditarem no trabalho que você vai fazer. Então a gente tem uma galera que está nos apoiando. Eu queria agradecer aqui Floricultura Visual Verde, Safecar Acessórios, Entre Linhas Arquitetura e Urbanismo, Guido Carvalho Corretor e Fausto Júnior Engenheiro Civil. O Tim também tem mais uns agradecimentos. Agradecer aí o Felipe da CrossFit, a parceria com a gente aí, a gratidão bastante aí. O Júnior Jack, da Profit Laboratório, Spellman Suplemento. Quer ficar grande? Procura esse cara, viu? Com certeza vai ter resultado. Ele é pequeno, mas ele te deixa grande. Não, o cara é grande. O cara é grande. Tarcísio Rabelo, da Estética Estúdio Rabelo. Então, pessoal, esse cara entende de limpeza de veículo, viu? Pode procurar ele. E também agradecer um novo apoiador aí da gente aí, o Lemos Contabilidade. Pessoal da contabilidade lá está precisando de um contador fiel e tudo, pode contar com o Lemos, ok? E o Lemos também da Materiais Elétricos, também está agregando aí com a gente, gratidão total. Para quem não conhece, eu vou apresentar para vocês aqui nosso convidado de hoje, é o Jefferson. O Jefferson é meu sócio aqui do Cabanas Food. E também acaba que o Cabanas é um dos patrocinadores, a gente nunca cita, mas o Cabanas é o principal patrocinador aí do Cabanas Geek. Nos cede o espaço aqui toda terça-feira, está sempre acolhendo a gente aí nessa brincadeira. E primeiramente também agradecer, né? A gente fez um convite aí com o maior carinho e ele está aí presente aí para falar da série que ele é fã. Como é que você está, Jefferson? Pessoal, boa noite, viu? Muito obrigado pelo convite. Já tem 2 semanas já que eu estou enrolando vocês, é para dessa vez conseguir aparecer aqui na live. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de The Witcher. Estou aqui com os meninos. Gente, tem muita informação, tem muita coisa bacana. Nossa, véio, informação. Eu terminei de assistir a série ontem. Sério mesmo, fui dormir tarde. Porque... Ele maratonou ontem porque ele, na verdade, ele não tinha visto. Aí ele viu para gravar. Tô zoando. Não, mas aí que tá, não dá para ver 3 temporadas assim no tapa, não. Os episódios informação. são grandes, né? É muito episódio gigante. E interessante também dessa série, que não é aquela série que termina, tipo, em 24 episódios, uma temporada, ou é aquela que é 5, 6. Não, é 8, 7, 8 episódios cada temporada. Mais ou menos. Então, até ali para você entender, geralmente, assim, da série, eu assisti a primeira temporada 2 vezes, para realmente entender, li bastante sobre isso. Eu queria aproveitar, eu tô com um pouquinho de fome, esse negócio tá na minha frente aqui, a gente não vai comer esse negócio, não? O Edmar colocou isso aí. E aí, Edmar? Mas esse negócio chegou pra gente aqui, ó. Isso aqui é uma batata recheada das meninas que trabalham com a gente aqui no Cabanas. A Débora e a Gabriele. Gabriele, assim, cozinheira de mão cheia. A Débora é a nossa bartender aqui também no Cabanas. E elas estão com um negócio delas de delivery aí. E aí elas mandaram pra gente uma batata pra gente poder estar experimentando aqui. Pra nós aí. O nome do... Pera isso. Vem com adesivinho aqui, tudo bacana. Vem uma coisa tudo bacana aí, né? O negócio dela chama Potatoes... Eu não sei falar, é batata em inglês. É Potatoes Point. Vocês podem estar pesquisando aí o Instagram delas aí, Potatoes Point. Vocês podem estar pedindo por lá. Funciona todo domingo e toda terça, a partir das 18 horas. Vocês vão ver o espetáculo que é essa batata aqui dessas meninas. Não, lembrando que domingo foi a inauguração, né? E domingo, assim, a gente pediu para poder oferecer para os meninos que trabalham aqui. Foi pouco. Foi pouco, muito pouco. Né? Nossa. Não, eu tô curioso para ver. É uma batata recheada. É uma batata cozida inteira, sabe? Bem cozida e temperada, com recheio em cima. É maravilhoso, maravilhoso. Nossa. Você que é de Goiânia aí, ó, pode vir experimentar. O adesivinho da marca aqui, ó. Já vem com adesivo bacana. Isso aqui é um molho. Ketchup. Aqui é um molhozinho, maionese caseira, que elas produzem lá. Eu só acho que esse negócio vai ser pouco pra gente aqui, viu? Tem uma colherzinha bacana.
Eu tô suave, mas com certeza Ó, vem um mimozinho aqui, ó. Gratidão ter você como cliente. Uma balinha. Isso é puxa-saco, hein? Tô sabendo que você poder puxar saco do patrão, hein? Ó, veio 3, ó. Ainda 3 ainda? Ai, ai, ai. Vai pra todo mundo aqui, Aqui, ó. gente, Tem ó, certeza todo mundo que ganha vai balinha, pra- tá? Tô Gratidão brincando. ter você como cliente. Bacana, muito E aí bacana vem mesmo. aqui um bacana negócio aqui, ó. A Gabi já tem isso com ela, né? Geralmente, quando as pessoas começam a pedir alguma coisa que ela vende, por exemplo, as marmitas aqui, ela tende a colocar uma mensagem em cima dos marmitex e tal, agradecendo certo. e tal. Olha aqui. Olha que lindo. O recheado O com negócio aqui bacon. é diferenciado, Ó, tem ó, sabores. Isso aí é Ó, um lanche. Pra quem é aqui de Goiânia, vocês podem estar pedindo aí pelo Instagram delas, Potatoes Point. Vocês podem estar pedindo pelo aplicativo de delivery aí, o iRango. Tá dando retorno. E você pode estar pedindo... É por causa da caixa lá. Ah, certo. É, Você acha melhor desligar a caixa? Epa. Então, pessoal, como é que tá o som aí? Eu queria um Eu feedback vou- aí de pera aí. vocês aí que tá em casa aí. Vamos testando. Tá Assistindo dando com a retorno aí, gente. pessoal? Que aí a gente vai fazer Aí a alteração gente vai, aqui vai dar antes de iniciar uma oficialmente. interagida aí com o Fechado, público. Eu vou ter que limpar minha mão ali, porque teve um acidente. Parte aí, Jéssica, divide aí. Teve um acidente aqui, pessoal, mas é uma coisa simples. É, Edmar. Tem tava bom mesmo, viu? Então vamos aqui, vamos ver como é que tá o Cabanas Gig. Assistir a live. A vizinha tá dando um retorno. Tá tranquilo. Esse retorno sumiu, olha aí. Oi, pessoal, aconteceu um acidente, um pequeno acidente aqui na mesa, mas a gente já está correndo atrás. E a gente, é a primeira vez que a gente está recebendo aí uma gratificação bacana, assim, uma pessoa que está contando com a gente aí. O Tim tá até salivando aqui, ó. Oh, não, eu tô tranquilo, eu tô tranquilo aqui demais. E a batata é bem servida, viu? Pô, ele já chegou aqui falando assim, ô Jefferson, faz um suquinho de murucujá pra nós. Cê- Pessoal, tá dando retorno aí ainda? Confirma aqui pra nós. Confirma aí que a por favor. gente deu uma mexida na tralha aqui. Enquanto vocês enrolam Então aí, eu vou provando. Vamos provar aqui o negócio, né? Prova aí. Então vamos provar aqui essa batata. Se eu soubesse que era assim, vocês podiam ter me convidado muito mais vezes. Né? Não, mas é a primeira vez que tá assim. Aqui, vai ser sempre assim, patrocinado com comida? Não, Vem outras vamos, vezes. poderia, né? Imagina, aí você, como sempre, vai ser sempre Alô, bem-vindo. alô, Cabanas. Patrocina nós. Cabanas patrocinou aqui uma caipirinha. Isso aqui é caipirinha, parece que não é, mas é. Já deu certo. Ou, a batata é boa. Todo domingo, toda terça, das 18 horas até as 23 ou 23h30. Não tenho certeza do horário que finaliza. Pode pedir aí, preço bacana. Tem um bolinho aqui também, ó, se você quiser provar, a maionese das meninas, muito boa. Mas vamos lá, enquanto a gente vai comendo aqui. The Witcher. The Witcher não é só uma série. The Witcher começou com um jogo, né? Na verdade, com um livro, né? É. O livro ele começou nos anos de 1890 com Andrzej Sapkowski. É um cara polonês. O cara ele começou a criar esses livros imaginários e posteriormente esse livro foi transcrito. Aí eu vou sujar na faca. Começou a ser problema, não. transcrito, adaptado na verdade para jogos. Mas o livro da Polônia, ele foi escrito praticamente nos games. Quando vocês têm alguma notícia? Na verdade é uma adaptação. Uma adaptação? Quando a gente vai olhar a história de The Witcher nos livros, na série e nos jogos, a gente percebe notáveis alterações para poder se adaptar ao formato do qual ele é fornecido para o público. Certo. Então, assim, quando você pega a história no livro, até a cronologia é diferente. Na primeira temporada, por exemplo, do The Witcher, na série da Netflix, ali tem 3 tempos diferentes. A cronologia ali é totalmente complexa. Tem coisas que aconteceram
bem depois e que, na verdade, tinham que ser relatadas antes. Houve uma confusão nessa questão de ordem cronológica. Tem coisas que aconteceram Entendi. depois, eles apresentaram primeiro. Isso eu reparei no penúltimo episódio. Penúltimo episódio, eles fizeram muito isso. Eles começaram o episódio. Só rapidinho. Só toma cuidado Isso aí é pra sem quem tá spoiler, assistindo a é sem gente spoiler. aqui. Porque de vez em quando pode sair um spoiler ou outro aqui sem querer. Mas a ideia foi questão de tempo. Porque no começo do episódio passava um trecho. Você acha assim, está começando o episódio normal, mas se você for olhar o episódio em si, aquilo era praticamente para o meio, para o final da história daquele episódio. E isso também aconteceu na primeira temporada. Porque eu assisti o primeiro episódio, foi uma coisa assim, a invasão de Sintra, certo? Só que ele conhece o músico, por exemplo, bem antes da invasão de Sintra. Tem algumas coisas que acontecem depois, só que o tempo que está acontecendo naquele episódio pode ser bem antes do episódio anterior. O que Então, deixou o público bem confuso, né? Isso, Na me verdade, deixou chega na confuso. primeira temporada assim, peraí, não entendi. Também Mas, não mas tem uma adaptação em cima disso. Quando a Netflix decidiu transformar aquilo em série, tiraram um pouquinho dos jogos e dos livros, o que os caras pensaram? Eu vou mostrar primeiro para o público o que é cada personagem. Tanto é que no episódio piloto, o primeiro, você pega o Garrett ali, Superman, velho. O cara já prende a gente no primeiro episódio. Você já fica esperando mais luta, mais espadada, mais batalha. Então isso acaba prendendo a gente na série. Sim. E interessante também, porque começou também com a Yennefer. A Yennefer já era nova, ela era aquela pessoa cocunda. Então a gente pensou assim, é o começo do episódio, então vamos lá. Aí ela está indo para a congregação, certo? Qual que é o nome da cidade? Cidade não é... Gente, me deu um branco. Sempre dá um branco. Aretusa. Aretusa, Então ela desculpa, ia para Aretusa, onde que ela conheceu a mestre dela, né? Vamos dizer assim. Porém, aquilo estava mostrando uma cena, uma faixa da vida dela, no qual ela é bem anterior dela conhecer o Geralt. Bem antes, mas você acha que, tipo assim, está acontecendo simultaneamente. Ali está simultâneo. Mas O que te não, deixa confuso é por isso. Olha Mas para você ver não como é que The Witcher na série está faltando muita informação. No livro, explica por que os magos começaram a recrutar as meninas para Aretusa. No Certo. livro fala que quem dominava a magia eram os elfos, primeiramente, antes da conjunção das esferas. Na série, a gente não tem uma abordagem do que é a conjunção das esferas. Eu vejo hoje, até mesmo eu já pesquisei sobre isso, o que é a conjunção das esferas. Fica meio assim, o que seria? E o que é? Basicamente, é como se fosse um Big Bang entre os mundos. Certo. Existem vários mundos, de acordo com o universo de The Witcher, e em um dado momento, esses mundos se colidiram e se transformaram no atual. Só que o atual pertencia aos elfos. Os elfos eram dono do universo de The Witcher, aquele planeta naquele momento. E é isso que começou a confusão. e será que nessa colisão de, vamos dizer, planetas, né? É planetas ou estou errado? É universos, né? Universo, essa colisão de universo, vieram os monstros, vieram os humanos, Exatamente. e os bruxos são Exatamente. humanos, Fosse um- só que transformados, Aí a né? gente entra em uma outra questão. São humanos transformados. Humanos transformados. Na primeira temporada, a gente tem a explicação de como os humanos dominaram a magia. Depois que houve a colisão das esferas, né, os elfos eles começaram a dominar o caos e criar magia a partir do caos. Eles ainda explicam que o caos não é magia, mas o caos é uma fonte de gerar magia, é como se fosse uma bateria. Eles dominaram e ensinaram aos humanos para eles conseguirem sobreviver aos monstros. Só que os humanos eles não gostam de nada que é anti-humano, é monstro. Para eles, elfos são monstros. E no caso, vamos dizer assim, né, que já que o planeta, o universo era dos elfos, não faz sentido os humanos chegar com essa arrogância toda. Ué, fizeram isso no Brasil com os índios, ué. E eles exterminaram, sim, os elfos. Sendo que Literalmente. Eles deixaram os elfos ao ponto de eles serem obrigados a se esconderem como se fossem ratos. A gente vê isso no final da primeira temporada. Justamente ali é onde tem aquela música final, a que literalmente marcou a gente, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Sim. Mas ali eles explicam, eles foram obrigados a se esconder dos humanos, porque os humanos estavam caçando eles. E a questão deles estar caçando os humanos
Foi pura arrogância mesmo? Por arrogância. Pura arrogância, Pura né? arrogância. Cara, os Tipo, humanos, o negócio é o seguinte, é disso até hoje, né? Se você não for igual a mim, você é inferior a mim. Exatamente. E aí, se você tem uma... Aí já entra na parte fictícia do negócio, né? Eu já não sei mais como é que seria se existisse um elfo, por exemplo. Se a gente ia ficar caçando um elfo ou não. Não sei. Ia depender muito da relação aí do elfo com a pessoa. Mas no universo de The Witcher aí, você tem muita vida inteligente. Então você tem muitas criaturas que elas querem um espaço para ela poder construir o reino dela ali. E para o humano, tipo assim, se você pegar nessas épocas medievais aí, isso acaba que é uma concorrência. Esse cara está disputando terra comigo, eu quero ser o dono da terra. Aqui dentro é minhas regras. Só que cada sociedade, cada classe, ela tem suas próprias regras, ela tem sua própria cultura e ela quer desenvolver. Então, por exemplo, se a gente pegar hoje uma sociedade real, antiga, tem uma cultura aí muito opressora, tem uma cultura muito forte Tem que o cara isso, né? quer mandar. Então, como é que você vai aceitar um bicho, tipo assim, que nem é da sua raça, pegar um pedaço de terra que poderia ser seu e colocar uma cultura ali completamente diferente da sua, cultuando um Deus que é diferente do seu? isso é complicado mesmo, viu? Ele poderia estar conseguindo, inclusive, tipo assim, exemplo, o meu filho poderia estar correndo por a minha terra ali, aí eu tenho um vizinho elfo, esse elfo pode estar ensinando coisas pro meu filho que eu não gostaria que ele aprendesse. Então vem a cultura da guerra, velho. Eu vou tirar esse elfo daqui, isso aqui vai para longe. Exato. A Os gente elfos usam magias? Usam. Usam, né? O elfo é o pai da magia, né? Inclusive tem um segredo relacionado ao sangue antigo que é baseado numa profecia élfica. Mas aproveitando o que o Edmar falou aqui, dá pra gente ilustrar isso já no primeiro episódio de The Witcher. Assim que o Geralt chega na taberna, a primeira taberna, sabe? Ele acabou de matar uma Kikimora. Aham. Aí ele chega lá, eu estou procurando um mago daqui que ele deve me pagar a recompensa por ter limpado a cidade de um monstro. Repara que ele é mal aceito pela sociedade. Os humanos não gostam dele porque ele é um anti-humano. diferente. Ele é diferente. Ele é um humano, monstro. ele é um humano modificado, né? Ele não é bem humano. Ele é Os chamado olhos- de mutante, na verdade, né? Mutante. Certo, que eles colocam. Mas é sobre isso também que é bom explicar para o pessoal que está nos assistindo. É como que se transforma um humano no mutante, que ele vira bruxo. Isso aí é um processo que, na maioria das vezes, as pessoas morrem. Exatamente. E é contado já na segunda temporada, numa ordem cronológica correta. Isso. Basicamente, é utilizado uma porção com sangue antigo. Na segunda temporada, quando a Ciri ela é resgatada pelo Geralt leva ela justamente para o comboio Certo. dos Dos bruxos. E Sim. lá o ancião, depois que descobre que a Ciri tem sangue antigo, fica animado. Poxa, Ser bruxo é uma jornada bem interessante. Primeiro, você corre o risco morrendo porque estão injetando um negócio no seu organismo que mata, exatamente. tipo, 99% das pessoas. Eu acho que é 3 crianças em 10. É um negócio assim, é uma Sobrevive, taxa né? muito alta, É muito alta, tá de doido? morte. Não. Aí você sobreviveu. Aí vem a segunda parte, que é o treinamento. Você pode morrer no treinamento ali, Pode. porque é um treinamento bem rigoroso. Nossa Senhora. Aí depois vem a última parte. Agora você é um bruxo, você está completo, você passou pelo treinamento. Agora você vai enfrentar um monstro o resto da sua vida e você pode morrer lutando com um monstro. Olha que legal, divertido pra caramba. São 3 estágios diferentes da morte. E o Gerard não morreu até hoje. Então, é aquela coisa, né? Ele é um bom bruxo, porque tem uns outros aí que morrem. Tem aquela cena lá que um monstro pega o rapaz e vai no calabouço. basicamente o Muitos bruxo bruxos é um morrem. humano adaptado. É um Exato. humano melhorado, né? Ele não ganha superpoderes. Ele aprende a lidar com magia, só que muito mais inferior ao mago. Ele é mais fraco que o mago. É um outro tipo de magia, muito mais fraca. Só que em compensação ele ganha uma resistência física Com e base ele em treino. consegue fazer uma coisa que os magos normalmente não fazem, que é conciliar a força física com um pouco de magia. Só que é interessante você estar falando isso, porque eles sim ganham força física. Eles ganham realmente força física. Porém, na hora que ele vai lutar contra algum monstro um pouco mais superior, ele bebe um líquido. Ele fica com aparência mais sombria, com os olhos são mais as porções, negros. né? Eu acho que São eles- potencializadores. vamos dizer falar assim, vamos dizer que é uma droga do bruxo, que ele, ao libertar todo o seu poder, ele bebe esse líquido, O fica olho mais muda de sombrio. cor. Não. No primeiro episódio mostra ele todo ensanguentado,
um dos motivos também, que ele estava matando um monstro, porém ele bebeu essa bebida e a face dele estava totalmente sombria. Você sabe o nome dessa bebida, Jefferson? Porção verdade, polissuco. É mais ou menos. É o polissuco. Não, polissuco. Pior que é mais ou A menos. polissuco faz desaparecer, não? É, Não, base- aí é o Zarabatá. A Paratá, gente. Mas no caso, essa Nossa, porção polissuco foi do Gerard aí. No caso, essa Aquilo é uma porção. receita antiga, baseada em plantas, que o ancião fazia para poder potencializar as habilidades do bruxo. Sim. Isso que vocês comentaram com relação à força é baseado em treinamento. Reparem que eles treinam bastante, eles são soldados adaptados para a luta, né? E eles também se ferem durante as batalhas. Só que a porção é só para poder potencializar mesmo. Ah, é o cabo. Fala Meu aí, Diogo. microfone tinha parado aqui, é o cabo já. Não, é o cabo. Tá tranquilo? Oi, Olha. oi. Aí, ó. Deu? Aqui é online, então acontece os É online. imprevistos aqui. Aí, no caso, é Ué. fibra. Fibra não, Mas né? o negócio da porção aí, eu já ia falar aqui, é o seguinte, pra quem já assistiu Popeye, é espinafre puro. É espinafre. Confia. Não, mas Literalmente. ele fica bem vidrado, viu? No caso, ele fica bem fortão, Os sentidos velho. dele ampliam, a força amplia. É uma a droga. percepção literalmente, é uma droga. uma droga. É uma droga. Mas é uma droga que você vai lutar contra um monstro de 16 patas. Todo cabuloso. Uai, sério aí. Tem que colocar sangue no olho aqui também. Só que tem uma observação. Após a mutação, os bruxos ganham algumas Sequelas? potências na regeneração. Tá? Só que dependendo da ferida, ele não consegue se regenerar. É por isso que acaba uma luta, ele já está pronto para outra. A regeneração dele é maior que a de um ser humano comum. Certo. Então, isso só também que- é comentado na série. É, realmente, porque no decorrer da série a gente vê que ele é um espadachim excepcional, né? Tipo, não tem mexida não. Não dá pra Ainda pegar tem o um cara, porém nisso tudo. Nos livros, o Geralt é mais malandrão. Eu estava até Mais pesquisando a brincalhão? respeito. Não, ele fala mais. Ele é mais Certo. astuto, malandro e safado. não. É porque na série você vê o ator... Só Na primeira temporada. É, o velho. tempo Não fala inteiro, quase assim. nada. Eu tô assim, esse cara Literalmente. tá um tédio, viu? Aí eu tava até reparando nisso. Porque toda série, hoje em dia, ganha aquele toque de comédia, né? O Tyrion Lannister fez isso com Game of Thrones, mas nessa série eu não vi ninguém dando aquele toque de comédia. O músico, por exemplo, tenta fazer umas piadinhas, mas não fica legal, não. O que eu procurei saber, né? Até então, o Henry Cavill, gente, Henry Cavill é o Geralt, tá? Certo. É o Superman, né? É o literalmente. Superman do The Superman. Witch também. O Geralt, aliás, o Henry Cavill, no início, quando ele começou o trabalho, ele teve que aprofundar muito entre uma base de showman e a base dos livros. Ele teve que aprofundar no personagem. Então, com medo de errar muito, no início da primeira temporada, aliás, na primeira temporada toda, ele quase não falava, era mais caladão, mais na caladão dele. mesmo. Na segunda temporada, ele já conseguiu dar o toque dele, associando isso à forma de resposta do Geralt. O Geralt fala o tempo inteiro, o Geralt é astuto. Ele conversa o tempo inteiro nos livros e nos jogos. Ali não. Na série, na primeira temporada, ele ficou bem Eles já calmo. produziram essa série em algum outro país, um pouco antes? Teve isso? É porque Você acredita que o que eu vi hoje, eu tava até vendo isso, algo parecido. É, O cara uma coisa- colocou, comentando a respeito disso, né? Ele colocou algumas imagens que pareciam que era The Witcher, mas muito antigo, sabe? tipo, gravado em 1970, Isso, eu vi 80. isso hoje também. Aí eu tô assim, gente, é uma proposta diferente, tecnologias diferentes de apresentação, porém é um Geralt diferente, um pouco mais descolado, aquele mais... nada careta, porque essa questão que você falou que ele é um pouco sapeca, ele mostra isso também. Ele é um pouco. malandro e safado, É, ué. malandrão. Mostra isso na primeira temporada, porém, ele só com a Yennefer, só com ela. Só. Então Mas isso na não é sinal série, de... No livro, ele gosta de uma mulher. Aí. Isso aí, né? Não só ele, né? Vamos falar aqui, né? Não, mas no caso, o livro não tem muita informação, não, nem no game. Por isso que eu assisti a série, muita gente se prendeu a essa série por causa do ator principal, por causa do ator. O elenco é bom, eu estava vendo os elencos, vários participantes de outra série, é muito bom. Netflix tá indo bem.
Porém, é aquela coisa, eu não conheço bem a ligação entre o livro e a série, então não dá para ficar julgando aquela coisa. Eu acho que se fosse a HBO, Ah, não, se fosse HBO, nossa senhora, Deixa tava bom abaixo, demais. Não, sério mesmo, se fosse mas HBO... observe, a história é muito parecida com o que nós vimos de Game of Thrones. Um pouco de espada, de briga política em torno Isso. de terras, de outras raças. A gente viu isso no Game of Thrones, né? Aí a Netflix meio que pensou assim, poxa, eu acho que eu posso criar uma minha versão para fazer sucesso. E apostou no The Witcher. É a minha visão, né? Pelo menos eu acho que A o que os Netflix. caras pensaram, a Cara, Netflix. mas The Witcher é complicado, porque você não pode fazer com The Witcher igual você faz com Game of Thrones, porque já tem jogo, já tem livro, tem um público mais infantil também que acompanha muito a série, então é complicado para poder fazer algumas coisas. A proposta do Game of Thrones é mais nitidamente que todo mundo quer o Trono de Ferro. E é nisso aí que entra aquela questão da adaptação. Se fosse totalmente real ao livro, aí literalmente ia ter muita Então, sacanagem. mas no é meio da porque série. o negócio já vem Ia de ser tipo outras Game of culturas, né? Tipo Game of Thrones. Mas aí, agora bater uma curiosidade aqui. Você aceitaria aí o processo para tentar virar um bruxo? Não, depois que eu vi a Siri treinando lá, eu falei assim, deixa pra lá, velho. Cansativo, né? Tem como aprender feitiçaria aí sem passar aqueles transtornos todo. Sério mesmo. Não, mas a Eu primeira treinamento é uma parte, barra, a velho. primeira parte já é uma roleta russa, né? Pra começar. Depois vem mais e mais. Aí depois você vai, agora passei da primeira parte aqui, agora agora melhora. Aí você vai ter que Melhora. tomar a poção polissuco para ver se você vai sobreviver, né? Nossa. Aí você passa uma noite de Spider-Man, passando mal e tal, não tem muito o que fazer, é só esperar o corpo resistir. Se você sobreviver, pronto, você é um bruxo. Se você não sobreviver, vaga Então, pro próximo. pode ser então que o treinamento físico, você tem que ir pro seu ápice para você Mas então- receber o Mas sangue. o negócio é tão antigo. complexo, é tão complicado de vocês verem na série lá que tipo, a quantidade de bruxos começou a diminuir, né? As pessoas começaram a parar de tentar, foi até proibido, parece, né? Na verdade, acabou o sangue antigo. É Hum. tudo ali na série em volta do sangue antigo. Esse sangue antigo é de algum superior, de quem? A Vamos gente dizer. entra no seguinte, os elfos, eles tinham uma maga, na época os humanos não sabiam de magia Qual nem que é o nome nada. da maga? O nome da maga agora me fugiu à mente, porque ela não é citada, é simplesmente falada que existe uma profecia. A Francesca até comenta sim. dessa profecia. Então, Cabana, algo que você ouve uma cabana. vez, some o nome. Mas pesquisa para nós aí, tem o nome da maga que faz a profecia dos elfos, relacionada ao sangue antigo. Não, vou O que pesquisar. a elfa ela comentou? Ela fez uma profecia, geralmente eram os feiticeiros que profetizam as coisas, inclusive os humanos têm uma outra profecia também, depois a gente pode abordar, do qual uma pessoa de sangue antigo iria salvar a raça dos elfos. Ou seja, ela já sabia que a tendência é que a raça dos elfos entrasse em decadência e perdesse espaço para os humanos. Mas essa pessoa com sangue antigo iria dominar a magia, iria ser a salvação dos elfos. O que os elfos fizeram? Para poder acelerar o processo, eles começaram a mexer com genética. Olha uma coisa que não é abordada na série. Eles criaram um sangue antigo em um elfo. Só que esse sangue antigo era num bebê implantado no útero de uma elfa. Essa bebê, ela cresceu, e a ideia é que ela se apaixonasse com um elfo puro, e esse sangue só ficasse na raça élfica. Aí vem o problema da história. A bendita vai lá e se apaixona por um humano. Ó. Dá origem a um meio-elfo, que aí a gente Que começa a tem ver o o meio sangue elfo meio élfico, né? na série. Nossa, Beleza. bacana. Posteriormente, o cara ele é assassinado pelos humanos, porque os humanos não aceitam relação entre humanos e elfos, monstros, na visão dos humanos. E ela, durante o parto, dá à luz a esse primeiro híbrido de elfo e humano. E essa criança ela é adotada. Olha coisa que não tem na série, tem no livro. Ela é adotada pela rainha de... Ai, o nome agora sumiu. Ela é adotada pelos reis de Síntria, não. Me fugiu o nome. Deixa eu conferir para vocês aqui. Eu ainda estou procurando ainda o nome, porque é um novo nome da Siri. Qual que é o novo nome da Siri? Até que a Siri ela Cirila. tá... Cirila. Não, Cirila. a A Cirila. princesa Cirila. A princesa Cirila, o nome dela, o apelido é Ciri, certo? Ela, depois de alguma explosão que teve,
ela caiu no deserto. E nesse deserto eu não sei ainda se ela estava tendo alucinações ou ela teve visitas de verdade. E aí ela começou a dominar a magia de fogo. Você lembrou disso? Que era uma magia proibida porque consome, Exato. literalmente ela consome a força vital da pessoa que utiliza. A E Yennefer ela- utilizou e perdeu o caos dela. Mas aí que tá. Ela aprendeu isso numa facilidade, num deserto. Eu não sei se ela estava sozinha ou tinha companhia. Aquela companhia dela era quem? Era uma elfa. Era uma elfa. Qual que é o Aí nome já dessa? vem. Ai, meu Deus É do céu. desse que eu tô procurando, é dessa mina que eu tô procurando aí. É o último nome que ela fala na série? Rapaz, É, Falca. Falca, esse mesmo. Então, Falca. ela encontra Os a cara- Falca. A Vocês Falca. estão bom de nome, viu? Não, Falca. é porque é é muito nome. nome. É muito É, nome, é muito reino. Por exemplo, Não, eu sei, por isso eu tô falando. Eu não lembro A o nome gente de tinha ninguém, que eu tenho assistir pelo menos umas dificuldade. 3 vezes. Eu vou assistir mais umas 5, aí depois você tem que eu ficar assisto de anotando novo. no caderno ainda o nome dos reinos. Não, até Game of Thrones. Game of Thrones aparece, esse fulano eu sei quem é, entendeu? Mas é difícil você assistir. Eu assisti Assimilar 2 o nome. vezes. É muita coisa, velho. É É muita muita coisa. série também, é muito anime, é muito filme, é Mas- muita coisa. Você vai pegar o nome de tudo, você fica doido. Qual que é o nome da elfa? A elfa é a Falca. A Falca, ela libertou o instinto da Cirila. A Porque aquele Falca, instinto, eu acho que a Ela Cirila já conta tinha uma isso. história. Ela fala que ela era princesa de um reino. Vamos associar a Redânia. Ela conta. A Falca, na verdade, é essa primeira elfa híbrida, Isso. com sangue antigo. E Só ela, que ela foi cuidada pelos reis da Redânia, rei e rainha, mas ela não pertencia à família. E o pai dela renegou ela. Posteriormente, ela aprendeu a dominar o sangue antigo e destruiu a Redânia na época. com pai, família e tudo. O pai, família e tudo. Ela destruiu o reino da Redânia. O pessoal, então, viu que ela desapareceu depois de um tempo, achou que a raça, a linhagem sanguínea tivesse desaparecido, porque era uma linhagem que só aparecia em mulheres. Os elfos foram espertos, não apareciam em homens, e ela teve homens depois. Isso no livro é citado. Aí a sequência é que o gene era passado, o homem era portador, mas não expressava o gene. E as mulheres, sim, podia não. É genética. Isso funciona até hoje. Não, eu entendo. A avó da Ciri, a Calanta, a rainha Calanta, A que se ela- matou. a que se matou, isso, a que pulou do Quando o Sintra foi invadido, ela não quis entregar sua própria vida. E é interessante, não é um dos primeiros episódios, porque mostra uma realidade muito grande. Ela perguntou assim, tem medicamento para todos? Aí, tô assim, medicamentos para todos? Ó. Até em guerra ela está pensando em medicamentos. Aí depois o rapaz pega lá vários medicamentos e começa a entregar para os anciões. Os anciões entregando para a própria família para tomar o remédio. Ele é veneno, na verdade. Era né? veneno, na verdade. Porque, de acordo com ela, e na verdade é assim, o reino que atacou era Nilfgaard. Sim. E Nilfgaard não faz prisioneiro. Não faz, eles Nilfgaard, torturam. exatamente. Então, eles preferiam cometer suicídio do que ficar na mão de Nilfgaard. Então, por isso que a gente vê isso na série. Com relação ao gene, a rainha, ela não teve esse gene expresso, mas a filha dela teve, que foi a rainha que a gente viu lá, a Paveta, mãe da Ciri. Ah, certo. Aí Que que o ela pessoal também- descobriu que o gene voltou. E ela teve numa visão, numa alucinação, porque a gente, sério mesmo, não dá para assimilar se é uma visão, alucinação ou ela voltou no tempo. Ela está vendo as pessoas que tiveram sangue antigo antes dela, ou seja, Isso, os antepassados, Ela né? tem esse dom, então, de visão, né? Até então, na série, a gente leva a crer que sim, nos livros, fala que ela entra nesse período de aceitar o poder dela. Só que ela vê que todos que tentaram dominar esse poder antigamente, acabaram falhando ou destruindo cidades. Que aí entra aquela questão do medo dos dos feiticeiros. Não usar magia de fogo. Isso. Basicamente, os feiticeiros consideram fonte de magia uma pessoa que tem um sangue antigo ou uma pessoa que é capaz de controlar ou emitir o caos. A gente vê a Yennefer. A Yennefer comete a magia, libera a magia meio que por acaso. Certo. Ela já é detectada por um feiticeiro, porque ela é uma fonte, e isso é perigoso. Se ela surtar, ela pode matar a família, ou se matar, ou causar grande destruição às cidades. Os feiticeiros, então, começavam a ir atrás dessas crianças e sequestrá-las, para poder ensinar elas a dominar esse poder. Realmente. Eu vi Posteriormente, eles viram que estava pegando muito ruim para o lado deles, eles mudaram o esquema. Eles começavam a comprar as crianças ou se aproximar das crianças gradativamente, ensinando para elas pouco a pouco o que elas podem fazer.
É uma estratégia mais light. Isso é relatado mais nos livros do que na série. E teve também sequestros de crianças. Aquele feiticeiro que usa o fogo, ele sequestrou crianças. Será que era para fazer um exército? Na primeira temporada, né? Na primeira... Assim que ele chama o A Geralt. primeira e até a última também. Ele fala da maldição do Sol Negro. Sim. Aí já entra um pouquinho de arrogância humana. Sol Negro, de acordo com eles, é um eclipse do qual existia uma profecia dos humanos, tá? Uma profecia que foi feita por um feiticeiro. E esse feiticeiro falou que durante um eclipse solar iriam nascer 60 mulheres, bens de vida da nobreza, que iriam destruir o mundo. Isso é uma profecia Caralho. ou uma mentira? Mais para uma mentira. 60? Alguns acreditando Pensa, nele. 60 mulheres, as 60 sombras do apocalipse. É um livro. Tem os cavaleiros, mas... mulher... Baseado em que elas estavam recebendo, né, a maldição da Lilith. Os Sim. humanos, na época, respeitavam Lilith, era uma religião. Isso na série... Não é The relatado. Witch. New Witch. Ah, The Witch certo. Mas eles não falam na série, mas nos livros tem alguma Só coisa? cita rápido o Sol Negro no início, né? Ah, Os livros já certo. explicam o que é. Ah, É o que a entendi. gente fala da adaptação. Se eles colocam muita coisa, a gente fica, mas na verdade a gente está perdido na série em partes, mas está interessado pela história, pelo personagem que está Isso. lá, demonstrando lutas, Teve batalhas, magias. A Cirila estava em fuga, não em fuga não, ela estava saindo de um castelo, não lembro agora qual, e alguns espectros vieram atrás dela. Quais são esses espectros? Até que o Geralt chegou. Aí ele lançou um poder e afastou eles. Porém, aí caiu um item dos espectros, e ela viu que esses espectros são reais. Gente, eu não tô lembrado dessa parte. Essa cena em si, né? Essa cena. É quando ele está na casa de um amigo dele que parece um... Isso aí ficou difícil também para mim. Que tem algumas cenas assim muito impactantes, muito interessante mesmo, que eu lembro. Tipo, uma coisa interessante também, que é em Aretusa. Lá em Aretusa você está fazendo um estudo sobre magia, só que aí se suas colegas ela não manifestam tanto potencial, elas vão para o lago, né? São descartadas, né? São É uma descartadas. forma eu- de... É seleção. É, de Eu verdade. não, desse se, você jeito. não, se você não é bom o suficiente, eu não preciso de você aqui, não. Você vai fazer o quê? Eu O que, ainda... que você vai fazer numa luta se você não tem habilidade? Exatamente. Isso era nos estudos, para você ser uma... A pessoa é um emissor de magia, mas não sabe controlar, não tem habilidade, não tem Então, talento. Então você vai servir para alguma coisa. Vira peixe aí, então. Vira peixe. Vira em guia elétrica aí. Ô, mas guia. é uma cena que... Tem uma parte lá no final da segunda temporada que o pessoal tá todo mundo numa ceia comendo. E aí chega... É da paveta? Oi? Chega aquele cara Não. pedindo a mão da paveta e Não, ela tal. paralisa o tempo e mata todo mundo. Ah, bruxa. A Qual é o bruxa. nome dela? Ela tá aqui no meu link de história. Ela mata os caras comendo e ela chega calmamente, assim, uma faquinha na cabeça. Frigila. De A Frigila. Ela dá uma porção de paralisia, que a pessoa consegue sentir e ouvir tudo. E mata friamente. Ela estava lá papeando com os caras De e os caras não boa. conseguiam mexer. Engraçado que aquele ator não, aquele que ela deixou vivo, que não foi, eu esqueci o nome do Caim Mars, sabe? Aquele que fica atrás da Cirila no começo da temporada. Uhum. Ela deixou ele vivo. E o negócio é... Tem uns negócios assim que a gente vai falando assim, a gente acaba fugindo um pouquinho do foco, né? Porque a história, na verdade, ela está se baseando ali em torno do Geralt e a criança que foi deixada para ele, né? A criança prometida. Do Exato. nada você ganha, você não é pai, você não quer ter filho nem nada, mas alguém te dá uma criança e você tem que proteger e cuidar dessa criança. Quem que é a criança prometida do Geralt? Justamente a da profecia, né? A criança da profecia. O cara passa uns perrengues, velho, corta um dobrado. Ele não queria nem ter filho, o cara... Mas conta aí essa história aí O bardo da troca, né? Troca. literalmente é uma troca, um pagamento, digamos assim. Tudo começou com o bardo. O bardo já tinha virado amigo do Geralt, já tinha se passado ali cerca de 10 anos. A música... E isso, E do- interessante, que ele já tem feito a música, ele já desenvolveu uma amizade com o Geralt, porém foi anos não. Depois, anos Foi, depois. não, calma. Foi antes da Cirila
nascer. Ele já Isso. era amigo do Bardo. Aí você fica aquela... Aí eu tava assistindo ele e o Bardo na festa, vamos dizer assim, no castelo, e nem existia Cirila, mas a Cirila já tinha aparecido na série. Aí eu tô assim, mas sério aí, essa é a mãe da Cirila? Mas a Cirila eu vi no episódio passado. Mas não dá aquele tom que é anos atrás. Uhum. Se você não assimilar bem, você boia. Uhum. Só aproveitando aqui. Pessoal, me parece que está caindo a live no TikTok. Qualquer coisa, vão para o YouTube, que o YouTube está rolando normal. Estou até conferindo aqui, mas o YouTube não parou em momento nenhum. No TikTok, está parando. Tá? Depois eu vou conferir direitinho no sistema ali o porquê. Tá? Mas, continuando. Depois que o Bardo fez a música... deu um trocado para o seu bruxo, aquilo Certo. Canta começou um a trecho da alaçar. música aí, porque eu sei que você quer cantar. Não, só o Ao refrão? vivo. Vai lá. Só o refrão? Dei um trocado pro seu bruxo, ó vale abundante, ó vale abundante. Oh, Deu um trocado pro seu bruxo. Cadê a ó guitarra? vale abundante. A guitarra tá aqui não. E tem uma outra parte também dessa letra. Cara, É Rafael ele Rossato quem foi... garante. É uma Foi coisa foda. assim. Não, Essa tradução foi letra. foda. Porque eu não assistia, não via, nunca tinha ouvido nada de The Witch. Nada, nada. Aí alguém falou, assiste, é legal. É legal a gente estar fazendo isso, a gente não tem nenhum tipo de spoiler da série que a gente vai assistir e tudo realmente é novo. Tudo é novo. Aí a gente fica um pouco perdido. Só mas... os outros contando, né? Tipo Hã? um amiguinho assim, E- ô, chega, deixa eu falar o que Mas o aconteceu. negócio The Witcher é uma série que ela começa interessante pelo nome. Que você fala assim, The Witch, você traduz o bruxo. Ah, é uma série de bruxaria, vai ter uns magos, vai ter uns negócios assim. Você fica esperando que o bruxo ele vai meter magia, né? Vai fazer um Harry Potter da vai vida ser ali, um- né? Isso Aí, mesmo. do nada, o bruxo já aparece puxando uma espada pra poder lutar com a aranha. Você fala, esse bruxo tá diferente. Não, e na Não capa é da isso, Netflix já tinha o Garrett todo de preto, com colarzão lá e tal, cabelo branco, segurando a espada. Você, pera aí, o bruxo, espada. Vamos ver, né? É o Vamos ver, bruxo. né? Tem espada no meio aqui, ó. Exato. E interessante que eu nem sabia que tinha em jogos, nem sabia. Eu era totalmente desinformado sobre essa série mesmo, Nossa, sobre tem esse muita coisa. mundo. Eu era totalmente desinformado sobre esse mundo. E do nada me apresentaram aí um mundo muito bacana, muito interessante. Os jogos, inclusive, vieram antes da série da Netflix, né? Já tem bastante jogo de The Witcher aí. Eu nunca joguei. Ah, você perguntou a respeito do, como diz, né? Do caso do Geralt ter conseguido ganhar de presente uma criança. O Bardo pediu o Geralt de Eu acompanhar. acho que ele não queria bem ganhar essa criança, Não não. Mas, queria, eu- na mas verdade, a não história é queria. interessante. Hã? Ele não queria, na verdade. Ele não queria, não. Ele ganhou meio forçado. Mas Ele foi para Síntria, era acompanhando o troca surpresa, Bardo era como surpresa. guarda-costa. Porque o Bardo virou para ele e falou assim, aqui, você ficou famoso, você ganhou muito dinheiro, você ganhou um reconhecimento, agora você me deve um favor. Você vai me acompanhar, porque lá em Sintra, eu andei fazendo umas sacanagens lá, e tem uns caras que querem me matar. E eu tenho que ir para poder tocar para o reino, para a Rainha Calanta. E a Rainha Calanta estava esperando aquele evento para poder dar a mão da filha dela de casamento para um outro reino, para fortalecer o reino de Síntria, que na época era o reino, a joia É do a união norte. de reinos, vamos União dizer assim, um de reinos. casamento para unir isso os é reinos. comum. Só que ela sabia que iria aparecer o amante da paveta e que esse amante da paveta não era aceito por ela. Não. Ele entra lá amaldiçoado no meio do evento, ele pede a mão da paveta, ele pede para fazer valer a lei da surpresa. Como é que ele obteve essa lei da surpresa? É simples, ele simplesmente salvou o marido da Rainha Calanta. Certo. Ele ia morrer, o cara vai lá e salva ele, aí em recompensa o rei fala, eu tenho que te pagar, como é que você quer? Ele não quis espécie. Não quis, ele tá assim, pode ser a lei da surpresa, podia ser um cachorro, Podia ser dinheiro, qualquer coisa. É surpresa. Pode ser um cavalo, pode Exatamente. ser qualquer coisa. Isso é uma Aí, lei legal. Do nada, assim, A filha dele, a lei da surpresa. do nada, a rainha, né, a princesa, ela começa a passar mal e viu que estava grávida. Aí o episódio acaba. Não, isso aí Isso eu não antes. entendi, não. É isso aí antes, porque o pai da Ciri é o cara que está pedindo a lei da surpresa, Isso. certo? Uhum. Aí vem a paveta, sendo a paveta a mãe da Cirila. Vem a paveta
e aparece na vida desse cara. O que interessa para ele como pagamento? Infelizmente, foi a filha do cara, que era a Paveta. Aí a Rainha Calanta é obrigada a passar a mão da filha, só que ele foi salvo pelo Geralt durante o evento. Sim. Todo mundo tentou matar ele. O Geralt entrou lá e tal, lutou e tal, salvou o cara, o pai da Ciri. Aí no finalzinho que vem a parte engraçada, eles meio que fazendo chacota do destino, do acaso, principalmente o Geralt, que é muito cético. Ele fala, não, pode ser igual você mesmo, a lei da surpresa. Aí ele fecha a boca, a Paveta vomita, ele vira e fala, merda. Exatamente. Aí vem a Cirila. E nisso, a Cirila já passou na série, no episódio, eu não entendi bem aquele episódio em si. Aí depois que eu fui associar, não, espera aí, deixa eu me localizar direitinho aqui. Esse episódio era para ter passado bem lá atrás, Bem só lá que atrás. foi apresentado para a gente aqui. E não foi escrito no começo do episódio, ano tal. Não, nada. Ele chega e planta o episódio na sua cara, se você não A ordem entender. cronológica Se você não É. entender, bagunçada. problema é seu, É desse velho. jeito, velho. Vai estudar. Literalmente. Vai aprender. Se você gostou da história, aprende sobre ela, velho. Isso mesmo. Mas foi legal demais. Que é uma curiosidade legal que é apresentada no final da segunda temporada. Ah, O rei de Sintra, a Chama Branca, é o pai da Ciri. Sim. hum? É Como ele. é que você reconhece? É só você ver o cabelo dele lá durante essa parte, sabe que é mostrado também já no início da segunda temporada. E ele apresentou, um pouco no final da terceira temporada, ele apresentou a Cirila. Foi ele que fez a apresentação da Cirila, porém é uma falsa Cirila, Uma falsa Cirila. porque a Cirila mesmo estava sendo sequestrada e atacada pelos rapazes que moram no deserto. Isso. E aí que tá, ela é Ela- resgatada. Tadinha da menina velha, já nasce toda problemática. É, mas aí né? que tá, Já os é- outros tentando pegar ela de tudo quanto é jeito É possível. porque ela tem sangue antigo, que Sim. potencializa a magia. Sim. E foi treinada E por ela um tem um bruxo. controle limitado de magia, podendo atravessar dimensões. Ela Sim. consegue atravessar entre as esferas. E ela grita e separa a terra. Ela é o Jirai em O pessoal pessoa. está atrás dela, alguns para poder. Os elfos, né, acham que ela é a salvação. Outros já querem usar esse poder, como é o caso do mago, que é o fiel escudeiro hoje do E outros do querem reino só de Sintra. treinar ela pra sobreviver, que é o caso do bruxo. Exatamente. Então, nesse episódio em si, ela estava sendo sequestrada, chegou uma rapaziada danada e começou a matar geral. Isso. lá Matar geral e soltaram a Cirila. E deixou um cara vivo. Aí eles soltaram uma espada na mão da Cirila. E aí o que eles fizeram? Vão deixar os dois duelar. Aí ela não teve escolha. Ou era ela, ou era outro cara. E de todos os vilões, quem vocês acham que é o mais perigoso? de todos. Rapaz, até então, pelo que eu pude perceber na série, nós temos aqui o mago de Nilfgaard, que ele planeja ter a Ciri para ele. Ele entregou uma Ciri falsa pro pai dela, né? E a ideia é que ele fique satisfeito com aquela Ciri, porque tem muitos anos que ele não via ela, ele viu ela quando era criança, antes do incidente do qual matou a mãe dela, que foi o naufrágio do navio. Ele Certo. caiu nas terras nilfgaardianas, e ele pertencia ao rei de Nilfgaard. Ele meio que tirou o usurpador do reino. Ele chegou lá e falou assim, olha, eu que sou o herdeiro real, me dá minha vaga aí. Tá E certo. tomou. Só que Sintra não sabia, ninguém sabia. Mas o cara, esse mago que vem acompanhando, vocês reparem que os magos acompanham os reinos para poder aconselhar, ele já tinha noção do poder da Cirila. O que ele pensou? Vou enganar esse cara. Vou criar uma Ciri mutante. Ele pegou maga, Aquele mago traidor? aquele mago traidor, justamente. Ela, Eu vou a criar mulher que e ama uma ele. Ciri falsa, Certo. vou entregar para ele, depois eu vou pegar a Ciri verdadeira e possuir ela, que aí eu vou controlar a magia dela de alguma maneira. É isso que é o torno da série. Esse é o vilão. Deixa eu Mas só pegar o esse é nome o dele aqui. torno dos livros também, os livros contam mais esse foco de uma... Vilgefortz. Viu que é foco? Vilgefortz. Então, É ele que dá uma surra no nosso bruxão. dá uma surra mesmo, porque ele ficou na floresta, deixa eu ver, em termos ali de tempo, ele ficou lá uns 6 meses. Muito pra tempo. mais. Ainda tem, de acordo com a Netflix, aliás, com Netflix não, de acordo com que o pessoal anda especulando. Vocês estão ligados que o Henry Cavill vai sair da série, né? 4 temporadas. Certo. Estamos cientes já Pois dessa é. informação. É um spoiler aí também pra galera. Não é um spoiler mais, né? É uma informação aí É uma que o ator informação. principal, o nosso querido Superman, que estava vestido de bruxo, Ele vai ser substituído possivelmente por quem? Pelo Liam, E quem que é o Liam?
Fala o nome. O sobrenome dela é difícil. É Liam Hemsworth, alguma coisa assim. É o Ela Liam, irmão do Thor. É o irmão do Thor. Eles tiram o Superman pra pôr o irmão do Thor. Não é o Thor, não, mas é o irmão do Thor. É o irmão do Thor. É. Você vai ver ele aí num O filme. Thor numa série. voa, usa capa. Não é bem parecido com o Superman, não. Eu não colocaria os dois pra duelar, porque eu não sei. Porém, o irmão do Ah, Thor vai entrar. é uma briga interessante, cara, o Superman contra o Thor, mas eu acho que sem a ajuda de roteiro não tem como o Thor ganhar do Superman. Não, vai me não. desculpar. Ah, mas é meio difícil. Depois que eu vi o Por quê? Superman carregando mais de 10 planetas com corrente, eu não duvido de mais nada. Tem o que fazer, não. Tem, não. Você viu mesmo? Tem no HQ, tem. Eu vi um HQ, ué. Não é nada de errado. Sacanagem. Mas no caso, o que você acha desse ator? Ele já fez Jogos Vorazes, né? Legal. É isso que eu tava vendo a respeito. Até então a gente só tá falando do Calvin, né? Calvin tá assim, o Certo. Calvin vai sair, vai desmoralizar, porque é galã, assim, assado. As mulheres curtem o Calvin. Então já tem Certo. aquele Ele lado dá uma Superman. proposta bem interessante, porque ele realmente, você olha pra ele, parece que ele tá E num é mais- jogo. E é mais novo ainda. Não, você vê, tem cenas lá que parece que é um jogo. Assim, a câmera normal, assim, você parece um game mesmo. Uhum. Só que é a série, por causa do, vamos dizer, do teatro do pessoal, da maquiagem, tudo. É bem interessante. Parece realmente um jogo. Só que com esse ator, no fato dele não ser tão aparentado assim com o cara que a gente já está acostumado, então vai ficar um pouco a difícil. especulação é que depois dessa surra que ele tomou do Vilgefortz, na hora que estava tentando proteger a Ciri, que a Ciri fugiu lá para a torre, sem querer a torre chamou ela, explodiu a torre, etc. De acordo com as especulações, para a Netflix justificar a troca de ator, você vai reparar no físico, teoricamente o Geralt ele volta de novo para a floresta das Porque ele não das vai aguentar Druids. sair de lá, né? Vai se Exatamente. sentir cansado, Aí alguma ele coisa. passa por um tratamento de meio que rejuvenescimento. São especulações, gente. Não sei se vai ser assim. Certo. É uma Aí vai especulação. justificar a alteração do bruxo. Série é complicado, porque essas trocas de ator acontecem em muitas séries. Só que você trocar o ator de uma série é um negócio que é complicado, porque você pode pôr um ator que dá muito certo, como você pode pôr um ator que não se encaixa tão bem ali no episódio, por mais que o cara seja bom. Exatamente. Se você pegar um exemplo aí, por exemplo, 2 Homens e Meio, depois que troca o Charlie, acabou a série. Pior que é mesmo. Eu sou muito fã do Aston Kutcher, bastante, só que vamos dizer que a personalidade que ele entrou na série, como foi uma criança, o Jake cresceu e ele entrou como uma criança, ele é um cara extraordinário, um ótimo ator. Porém, não deu certo na série. Não Ou deu. pode ser que a gente quebre a cara e fala assim, lasqueira, ficou Não top pra pode caramba. ficar muito melhor, Ficou cara. legal. Você corre o risco dos dois lados, pode melhorar e pode piorar, mas também pode ficar a mesma coisa. O Batman, por exemplo, quantos Batmans existiram e somente um marcou, né? E você sabe que tem a lenda Qual dos você Batman, acha né? que mais marcou? Christian Bale? ó? Christian Bale. Você acha que Christian Sim, Bale Foi marcou? foda. E Não, você aquele sabe cara que fez o tem- Crepúsculo também marcou bem. Igual o Coringa. Não, o Coringa é o. Coringa, Infelizmente. simplesmente... É o do The Big. Do Cavaleiro das Trevas Isso. mesmo. Aquele Aquele é o foi melhor Coringa. O melhor Coringa, disparado. O pior a gente não pode falar, não, mas fica aí o comentário aí. Qual foi o pior Coringa? Isso aí, no caso, já viu, né? Aqui, vocês amarraram o Edmar em casa? A batata tá boa, cara. A batata tá excelente, viu? Vocês estão olhando pra batata e vocês estão com vergonha de comer porque tá ao vivo, eu não tô, não. Ah, não, isso aí, tranquilo. Seu suco de maracujá tá bom, hein? Nossa senhora, tá ótimo. Eu não posso beber de uma vez, porque senão começa a falar lorota. Cachaceiro não te quem, né? Falar mais lorota ainda? Nossa senhora. Pô, deixa eu te contar um spoiler. Não, pode, por favor. Pera aí, dá um tempinho de 5 segundos aqui, é um spoiler. Daqui a 30 segundos vocês voltam. Pode falar. O Tim postou ali no status, eu fazendo uma caipirinha pra nós, né? Não, caipirinha não. Suquinho de maracujá. Suquinho de maracujá. Aí tá assim, pô, vai pegar mal pra você, né? Porque eu que sou cachaceiro aqui, ninguém vai acreditar que você não toma nada. E eu realmente não bebo, hein? De vez em quando eu tomo um trenzinho Ah, assim. não, mas você assado. tá bebendo aí, né? Daqui a Aqui- pouco você me enganou aqui. Não, aqui é só água. Ah. Água e limão. O meu era Então suco de todo limão. mundo tá tomando normal aqui ou vocês também bebedando? Aí depois você tá assim, esse negócio meu tá meio forte, tá não? Você tá me achando cachaceiro? Não, mas isso não é spoiler, não. O meu, eu achei que era um spoiler da série. O meu é suco de limão. Tô ligado. Spoiler da 4ª temporada, vamos deixar Mas pra aqui 4ª. uma coisa que me fez pensar a respeito sobre essa troca de atores. Pode ser que esse próximo aí, que ele vai mudar também, vai mudar a aparência dele, de fato,
pode mudar também um pouco a personalidade e ele ser aquele Geralt que você tanto quis ver. Exatamente, né? Seria interessante, tipo, agora ele tá diferente, tá mais descolado, tá atrevido, tá sapeca. Uai, tô entendendo nada, mas também o cara mudou todo. Não adianta vir com a mesma personalidade, que o pessoal não vai gostar. Porque se ele for imitar o Geralt daquele ator, vai ficar paia. Então ele tem que ter sua personalidade, ele tem que puxar para um outro lado, pode ser esse lado mesmo que você Talvez falou. a marca dele, né? Ele deixa a marca dele agora, aí vem ser literalmente o Geralt dos livros, que o pessoal tá abordando muito isso. O Henry Cavill decidiu sair de acordo com ele, é porque os produtores tiveram que adaptar muita coisa, fazer muitas modificações na série, entendeu? E isso incomodou ele. O cara é fã de The Witch, é fã do livro do Andrzej Sapkowski. Certo. Aí o cara falou, não concordo e tal, eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu nome para poder manter, né? Não estou concordando com isso não, vou pular fora. Ou talvez seja uma jogada de marketing, né? Tá na alta, vou pular fora, que se der ruim depois, eu saio. Ele vai estar fazendo Batman aí futuramente? Batman não, desculpa, Superman. Eu fiquei sabendo que ele voltou, ele assinou um novo contrato com a DC. Outras DC? especulações é isso, né? Ele assinou o contrato lá, ele não vai ter tempo de fazer os dois, porque largou que tá pagando menos. A DC tá pecando em encarar a Marvel, né? A DC tem potencial aí para encarar a Marvel tranquilamente. Ele seria um ótimo Superman, o que é aquilo? Ele é o Superman, a cara do Superman é ele. E lá ele, hein? Não, sério, velho, porque ele é um ótimo ator. Até babou aqui, gente. Ah. Lá ele. Posso gostar do ator, não? Mas, no caso, a DC teve umas franquias aí um pouco baixas, ultimamente, com Flash, mas a volta dele aí pode dar um ganho. Se bem que, literalmente, a gente começou a ouvir falar de Superman, marcando mesmo no cinema, foi com ele. Foi com ele. É porque o Superman antigo era meio... Dava nem graça de Tava assistir, nem né? graça. E o Literalmente, Superman mais famoso que teve sem ser esse foi aquele que caiu do cavalo e ficou... Pô, antigão. Foi antigão. Depois veio um ou outro. Os cara... Smallville. o cara fazia um papel de 17 anos. O negócio é que eles fizeram um Superman muito bonzinho, muito meninão, muito tipo, só vibe paz. Se eu puder não brigar com você, eu prefiro. Se rende aí, velho. Pra que nós vamos brigar? E não é bem por aí. A galera gosta de ação. A realidade é a seguinte: na vida real, todo mundo quer paz e tranquilidade. Eu não quero sair na rua ali brigando com os outros, não quero sair arrumando problema, confusão. Vida real. Certo. Agora, quando você vai ver um filme, você vai ver uma série, você vai ver qualquer trem, você quer um trem que foge do seu cotidiano, você quer um trem diferente do que você está vendo na realidade. Então, o que você quer ver? Você quer ver pancadaria, você quer ver o cara um desafiando o outro, você quer fugir daquele negócio cotidiano, sabe? Você quer sair da sua rotina. Aí se você faz um Superman, tipo assim, pega aí, ó, imagina um Superman tipo um Tony Stark da vida ali, ó. Você pega, até misturando. Né? Top. Pensa a confusão que não ia ser o mundo, velho. Todo mundo ia querer assistir Superman, só que o Superman, do jeito que a DC fez ele também, o cara, tipo assim, ele é indestrutível, né? Sem a ajuda de roteiro aí, não existe um Batman vs Superman. Mas isso aí é história para outro podcast. Não. Mas pensa, os vilões que poderiam estar vindo para enfrentar esse cara, a confusão que poderia ser, só que juntamente com isso, pensa também no investimento em efeito especial para conseguir fazer esse negócio todo. Se for a HBO, investe pesado. Cara, a Warner Bros. Teve um rombo aí de orçamento depois do Flash. Depois do Flash? Então, nitidamente, aí eles têm que retornar isso e agregar mais. Porque é o que eu falei, a DC tem portfólio para encarar Marvel, sabe? Fazer heróis daquele nível, entendeu? Fazer filmes e franquias. Daquele jeito que fala assim, eu quero sair de casa para ir para a cidade vizinha assistir um cinema, né? Exatamente, a DC tá pecando demais. Tipo, o último filme que ela fez foi o Batman vs Superman, foi legal, mas não pegou tanto. E nisso tá pecando, porque tem aí o Coringa, que quando lança um filme do Coringa, vende mais que o filme do Superman. Então ele deve estar voltando aí com o Superman aí na saída do The Witch. Cara. Ninguém quer ficar vendo Superman, porque tem aquele negócio de ser bonzinho e tal. Agora o Coringa não, o Coringa já mete o louco, faz piada. Exato. Explode ele tá vendendo mais. Oh. Ele tá vendendo mais. Eu vi um recorte esses dias no TikTok a respeito do Superman. Se eu não me engano, até com o Henry Cavill mesmo. Ele estava trabalhando num bar, aí começou a rolar uma briga, aí ele chegou lá para apartar a briga. Aí os caras estão assim, me tira aqui, a gente vai descer na porrada e tal. Aí ele,
pensou, fechou a mão, aí chega a Lois. Não, Não vale a Lois, pena. não vale a pena, não faz isso não. Aí ele saiu do bar, ele sabia que os caras eram caminhoneiros. Ele pegou a carreta de todo mundo e transformou numa bola e deixou. doido, É, né? mas Que cara aí paia. que tá. Não, ele tem. Carreta tem- deve ser até da indústria, os caras vão ter que pagar a carreta. Só veio a carreta embolada em cima da. Não, velho, o que é isso? É melhor Tudo você Não, então. Tem essa questão, mas é esse negócio, tipo assim, eu já vi essa cena aí, mas a gente chega no ponto, porque ninguém queria ver ele amassando a carreta dos caras. Queria ver quebrar o cara. Você no queria meio. ver é igual o Jiraiya fez com os caras lá no Naruto, velho. O Jiraiya treinando o É. Naruto pequenininho assim, eles entram pra dentro de um bar, aí chega uns caras lá dentro, vai fazer gracinha assim, aí o Jiraiya mete a porrada nos caras, do nada só um corte, os dois caras aqui. voando pra fora do bar e o Jiraiya saindo, arrancando a blusa assim, agora vamos brigar, que eu comecei a Eu esquentar. não tenho certeza se ele saiu do The Reach e assinou algum contrato para voltar com o Superman. Ó, eu até printei aqui o que ele comentou. Eu deixei justamente de trazer para vocês. Falas de Henry Calvin. Durante uma entrevista ele comentou a saída dele, logicamente, né, enfeitando muito a fala. Claro, né? Tem que passar um filtro aí para a sociedade entender, né? De acordo com ele, a parte mais difícil para mim foi encontrar esse equilíbrio entre a visão dos showrunners e meu amor pelos livros, e tentar trazer isso, Garrett, para uma visão dos showrunners. Trata-se de trilhar uma linha tênue lá, e é a história dos showrunners e por isso é uma adaptação. A parte complicada para mim foi encontrar Garrett no lugar dos livros e dentro disso ser capaz de servir tanto quanto eu pude. Basicamente o que ele está falando aqui, a parte mais difícil para mim é tentar encontrar um equilíbrio entre o Garrett e ele. Só que as adaptações que o roteiro está sendo obrigado a fazer, nas alterações, e tem muitas, tá, gente? Quando você pega... Vai ser muita, né? Tem muita coisa na série que você fala assim, peraí, tem no livro? Não, não tem. Muita coisa isso que foi é mudada. um pouco complicado. É claro que todos os Isso foi incomodando escritores ele. e os produtores, eles tendem a puxar um pouco para a personalidade dele, para apresentar o público com a sua marca. Porque o livro está aí. Se você quiser ler o livro, beleza, lê aí e imagina a sua série. Porém, o que os produtores querem fazer é isso, puxar para o lado deles, fazer da personalidade dele e deixar a sua própria marca. Uhum. Eu acho que isso, às vezes, é bom pra caramba. Porém, tem perdas, né? Perda de tem público nessa aí foi perda de ator. Então ficou complicado. Mas voltando um pouquinho ao assunto, se ele está saindo da série para fazer um Superman, provavelmente eles vão colocar um Superman ali diferenciado. Não vai ser uma coisa assim não- simples acho que vai seguir o mesmo padrão. Eu acho que não tem como Acho você que mudar não. o Superman, não, porque todo mundo tá acostumado com ele, velho. Não, mas vai ser tipo, vai ter, tem vários vilões aí interplanetários que deram Não, tem tem uns caras que dá trabalho, velho. que Tem uns dá caras que é trabalho forte mesmo. mesmo. E vai ser uma guerra do caceta. Não, com certeza. Sinceramente, eu não vejo, assim, aprofundando tanto na história do Superman. É. Acho que é o único herói que eu não vejo só Smallville mesmo, que era a série dele, né? É. Ele mais jovem. Mas fora isso, justamente pelo que o Edmar falou, o cara é bonzinho demais. Se o cara quiser, ele arrebenta o planeta todo. Que graça tem? Tem uma fala dele que ele tem uns vilões que ele vai enfrentar, que ele fala assim, é tão bom eu estar longe da Terra e eu poder usar toda a minha força sem nenhum tipo de limite, porque quando eu estou andando lá pela Terra, parece que as coisas são todas feitas de papelão e eu posso destruir todos os bonequinhos a qualquer momento. Então, assim, é tão bom não ter limite, eu poder ser usar eu. a sua força. Como é que você cria um herói com poder ilimitado? Peraí, se ele é limitado, não precisa mais dele. Ele exatamente. literalmente domina Então, o universo se ele quiser. É colocar ele e o Goku do lado e ver o que dá. Quem ganha, hein? Eu acho que ele perde ainda. O Quem? Goku. Acho que Goku ainda toma um pau pra Ô, ele. véi, mas sem a ajuda de roteiro, se você pegar pela descrição dos dois personagens, não tem como o Goku ganhar do... A fraqueza do Goku é a Tite. Vai. E do Superman, chega perto com uma pedra perto dele, é igual Se nós, bem assim. que é a Kryptonita, né? É, isso velho. mesmo. Então Foi fica Kryptonita. Você aquela vê que coisa, velho. É só o Goku. O Goku pode teleportar lá pra arrumar um pedaço de Kryptonita e se você tiver com um pedaço de Kryptonita, Não, ele ele ganharia. pega eu sou o Goku, pega o Superman, ó, estamos aqui em Krypton, olha a pedrinha ali, taca nele, ó, tchau. Mas é que é uma coisa sem lógica. O cara tem superpoder, o cara tem visão de raio laser. Como é que o cara não percebe? Mas isso que o por causa outro tá do Sol, por causa do nosso Sol, ué.
mas Ele tem essa visão toda, essa coisa toda, se e eu por causa do consigo nosso enxergar sol. bem, eu sei onde tem criptonita, a quilômetros de distância. Como é que ele não enxerga a criptonita? Entendeu? É umas brechas Não, que a ele, gente vê ele no enxerga, só que tem que estar dentro do chumbo. Ele não consegue enxergar depois do chumbo, alguma coisa assim. Tem esse furo também. roteiro. É o cara Superman, pô. E não consegue, velho. Mas enfim, é igual- o negócio aqui... Já que a gente tá nesse assunto um pouquinho diferente, é a mesma coisa que você jogar o Hulk no oceano, velho. É fácil demais ganhar do cara. Eu joguei no oceano, o que ele vai fazer, velho? Ele vai sair nadando? Não vai não, velho. Não vai. Nem vem, velho. Joga o Hulk na lua, velho. O que ele vai fazer? Pular? O cara não é o Saitama, não, velho. Então, tem umas coisas que é fora de lógica. Não, o Hulk na Lua, eu acho que o Hulk sairia, velho. Ele dá um Sai impulso, não, ele dá sai um impulso não, lá. Ele dá um impulso, pô. Então, Eu tô imaginando o bicho rodando aqui assim. ele não vai entrar na atmosfera da Terra, velho. E tem que usar muita força pra pular da Lua pra Terra, velho. Então, é aquela coisa que você falou, roteiro. É o É. roteiro. Mas... Aqui, vamos falar um pouquinho de dublador? Nossa, o dublado do... Basicamente, do It é bom. vamos fugir um pouquinho ao personagem principal. O Rafael Rossato é quem faz o bardo. Certo. É o mesmo cantor? É o mesmo cantor. Não, velho, Até bacana. então, o cara passou por um teste, igual todos os dubladores passam, só que ele foi meio que chamado para fazer esse teste, como se fosse o bardo, justamente porque o bardo canta durante a série. E tem um vozeirão mesmo, velho. Pois Canta é. muito bem. E ele já fez outros O trabalhos dublador. também, como dublador, que também cantava. Ele é muito Certo. comum a gente encontrar a voz dele em E séries. será que aquele ator, ele também é um cantor? Que ele canta lá, no caso, o original? De acordo com o pessoal, sim. É ele que canta, Sim, aquela é a coisa voz dele e bacana. tal. Porque ele mudou demais da primeira pra segunda temporada. Mudou com o Parece cabelinho liso e tal. É, né? velho, eu acho que esse cara tá usando muita droga na vida real, só pode, velho. Sério mesmo, tem disso. Mas ali que tá. Primeiro ele, pô, Bretão, cabelo curto, olha nós aí. Ah, Aí depois que já tá ricão, já tem dinheiro pra poder comprar shampoo, ué. Na época o tem shampoo era isso. caro. realmente. É porque ele fazendo música lá pro Gerald, ele comprou o shampoo, né? Exatamente. Agora na vida real eu não entendi, não. O Rafael Rossato, até então eu vi uma entrevista dele comentando, diz ele que ele tinha quase certeza que o papel ia ser dele. E lá durante o teste pediram para ele cantar justamente um trecho dessa música, em inglês. Aí que tá o negócio. Depois que ele pegou o papel, os produtores viraram para ele e falaram assim, aqui, traduz pra gente, cria a música pra gente, a versão Em brasileira. cima da hora. Em cima da hora. Não, o Aí homem é o cara bom. fica doido. Vou O homem é traduzir uma bom. música de inglês para português e ainda tem que ser fiel ainda. Foi o que os produtores pediram. Aí ele, já aceitei o trabalho, não vou, já comecei a trabalhar e tal, vou tentar. Aceitaria, Tim, como cantor e um desafio desse? Vamos? E aí, produtor? Bora aí. Eu já fiz a abertura aqui do Cabanas mesmo na guitarra. Ó, Foi dá mesmo. nada pra mim. É bom deixar isso informado aí pro pessoal, porque daqui a Se a pouco gente eles vai- acham que eu tô contratando guitarrista pra fazer aquilo. Aqui, Não tô, não. aqui precisar do Tim aí, tá? Poder fazer abertura de loja, aí também faça. Ele coloca o Depende somzinho do dele. horário, né? Porque eu trabalho. É verdade. Então vai abrir sua loja aí num bar. Às vezes você quer criar À uma música noite. para sua loja também, você pode. E isso, jingle, nós estamos juntos aí, em qualquer que se precisar aí, nós Tinha estamos aí. fera. E se falar mal, briga com nós três aqui, viu? Fala não. Fala, né? Não sei. Não dá pra saber, né? Em falar mal, teve uma cena lá que eu achei engraçado demais, né? E o Gerald estava sendo curado na floresta. Aí chegou a mulher, eu me esqueci o nome dela, da personagem, que ela é tipo uma japa, certo? Uhum. Que estava cuidando dele. Que usa um arco e flecha toda hora e fala. Ela foi adotada pelas Drides e também é humana. Aí que legal. No caso, aí ela chegou e mandou a letra mesmo pro Bardo, que é o músico, né? Você só tá indo atrás dele para compor uma música e se beneficiar. Não é isso não. Eu quero compor pelo menos 3 músicas. Cachorro. Uma não, 3. Foi a primeira vez que eu ri de uma piada na série. Isso que eu fiquei assim, nossa, essa série tá carente de piada, velho. Primeira vez que eu ri. E isso foi no último episódio, no penúltimo. Então ficou que trem. Pelo menos 3, pô. Uma só. Uma Tá só certo, pouco. E tem ele que- faz piada direto, só que não tem graça. É. As piadas que ele faz não tem graça. Mas essa teve. Teve uma outra que ele falou antes, o Geralt, ele estava tentando sair lá da barraca e tal, porque descobriu que a Ciri foi encontrada por Nilfgaard. Aí chegou o recado lá pro Geralt, ele, tratando ainda deitado lá,
entrou em desespero, não vou sair dessa barraca aqui e vou atrás da Siri. Aí começou a andar de muleta. Aí essa menina mesmo, ela tá assim, você não vai segurar seu amigo? Que tipo de amigo você é? Aí ela virou e falou assim, o Garrett, usando muleta, no estado que ele tá, ele me quebra todinho. Eu não vou segurar. Eu acho que foi no mesmo episódio que ele fez aquela piada. E se tiver uma briga aí de um mago contra um... Vai ter ainda, né? Mas Engraçado, seguindo eu os- não vi briga lá dos dois bruxos, não. Não, mas vai Um ter mago e um ainda. bruxo, né? Um mago contra Não, na bruxo verdade- é o desfecho esperado, né? Teve. É porque teve e o Gerald tá de muleta. Fica... Muleta. Teve aí. O cara destruiu mesmo. aí na praia mesmo, velho. Então, Literalmente. E o cara ainda abusando do Garrett. não, Estou e a me arma dele é doida demais. Ela teletransporta de uma mão pra outra, Uhum. velho. A arma do cara é muito O bacana. cajado. Não é igual uma espada assim que a gente tem que segurar, não. Ela Estou me teletransporta. controlando, senão eu te mato com facilidade. Pô, eu pensei assim, e meu bruxão? Acabou com ele? O que é isso? Aí o Garrett depois sobrevive e fala assim, vou quebrar esse cara no pau. Não é assim que tira o cara da série. Não é? Mas no Mas caso o que também, você ele acha apanhou aí? O que bastante. você espera aí de uma luta aí de um mago contra um bruxo? Ó, eu acho que na próxima batalha, o Garrett ganha. Obviamente é o principal, né? Tem um efeito protagonista aí no meio. Certo. Mas aquilo ali serviu para poder despertar no Garrett um outro fator, um outro poder que ele não tinha, que é o proteger sua família. O Garrett antes era largadão, solteirão, mulherengo, não queria saber de compromisso, neutro para política, neutro para tudo, neutro para família, sem emoções, frio. A gente vê isso aí até a segunda temporada, até ele ganhou o presente dele, né, que é a Cirila. Que eu não queria. Exatamente. A partir daí ele começou a despertar o sentimento de pai. Bruxo não pode ser pai. Ele perde a virilidade. A virilidade, não, desculpa. Ele perde a capacidade de se reproduzir. Uhum. A mesma coisa, a Yennefer, que ela entregou o útero dela em troca de beleza. Ela não pode ter filho. Ali se formou uma família. Yennefer, Garrett e Cirila, Que é órfã. que é órfã, né? Literalmente virou pai dela, né? Tão É, presente e literalmente, surpresa, né? um se amarrou ao outro, né? Porque o pedido... Como que eu posso E falar? na terceira temporada começou, um dos episódios é laços. Laços. Literalmente quando a Cirila começa a criar laços com a Yennefer e com o Garrett. Que eles estão fugindo de uma cabana para outra. De Isso. uma cabana, porque eles Cabana, estavam sem cabana. Cabana. Eles só não vieram aqui tomar um ainda, mas Cabana, se vir... cabana. Vocês iam gostar daqui, eles gostam do nome. E amanhã tem promoção. Amanhã tem chopp em dobro, hein? Amanhã tem Toda chopp em quarta-feira. dobro. A última vez que eu falei que eu vinha, saí daqui Saiu 2 carregado. horas. Não, carregado não. Carregado. Andando. Ainda ligou pro Uber ainda. Ah. Não sei se chegou em casa, né? Mas Eu acho que você não me conhece tanto. Mas eu saí andando, porém às 2 da manhã. Ele saiu andando. Eu tava aqui na hora Tá que ele você foi e o embora. Jack, não tava? Tava. O Jack É, rodou? Não, o Jack foi O Jack levar a foi esposa. embora, aí o Tim ficou aí bebendo. Não, eu fiquei conversando com a galera. E Conversa, bebendo. E bebendo. Coloca isso em pauta em primeiro lugar, porque fica complicado. Mas pode vir aqui, pessoal, que o Cabanas aqui tem chopp gelado, assim, o melhor da cidade, disparado. Aproveitando, amanhã é chopp em dobro, né? Certo. Aí eu fazendo a propaganda do Cabanas. Vocês me licença, dá Claro. licença um pouquinho. Sexta e sábado, o chopp tá com 20% de desconto. Aí. Então é hora de aproveitar. Olha, você vai poder beber na quarta, meio de Certo. semana e tal, não posso. Então vem sexta e vem sábado, pode vir 20% de desconto no chopp. Já está lançado no sistema. Pediu pro garçom, já está lá o descontinho. Então o chopp está muito mais barato. Aí, Então, é hora de bacana aproveitar. demais, hein? E vai ter algum showzinho? Pois, tô precisando de marcar, hein? Já tô Não, tempão já tem marcado aí, já não, sei. pra, não tem, pra não. esse final de semana tá sem show ainda. Aí. Durante esse período de férias, como a gente está mexendo muito com o evento, acabou que eu dei certo. uma largada aqui. Não, mas tá preciso de certo. marcar. É muita coisa que congestiona bastante. Mas o pessoal que é de Goiânia e região, venha Mas conferir aqui os vai ter preços. vai ter show no sábado, vai ter o Arraiado Cabanas ali na na Praça JK. Isso. Aí vai ter Verdade. show lá. Isso é verdade, já está esquecendo. Edu Costa finalizando o show pra gente. Aí, Edu Costa, bacana E demais, vai começar pessoal. o evento a partir das 3 horas, com espaço kids. Para você que é de Goiânia e região, venha conferir. Torneio de truco, bingo, quem quiser participar do torneio de truco, inscrições abertas, pode vir aqui no Cabanas fazer a inscrição da dupla. Lembrando que a dupla tem que ser maior de 18 anos, os 2 integrantes. R$ 5,00 a inscrição e o vencedor do torneio vai ganhar uma caixa de Heineken latão. Nossa Por senhora. falar nisso, eu falei com o bacana Edmar hoje, vamos se inscrever, hein? Até o final a gente vai colocar nossa dupla lá. Quer ver quem vai ganhar da gente? demais. Sério, vocês dois vão participar? Ó, dupla. Tá certo, gente. Tem que jogar mesmo, porque a época que eu jogava eu ganhava, então parei. Esse menino-
Sério? Uai. Oh, meu Deus. viu? Esse menino matava a aula de jogar truco. Não. Pra jogar bola. Aqui, ó. Você? Não, eu Você tá doido? Deve jogar mesmo, viu? não jogo, não. Já passei. Eu já tive fase Você melhor. é igual eu, né? Parou. Eu já tive meus momentos. Foi ali que ele aprendeu a Galera, lábia, sabe? A lábia. Mas- E terá juiz, como é que vai ser? Até então tem as regras. Ela tá até... Nada de já encostar um no impressas. outro. Padrão. Exatamente, né? Vai ter uma pessoa acompanhando. Serão, então, 2 mesas para 4 duplas. Aí elas vão disputar. É como se fosse chaves. A gente vai fechar as chaves direitinho. Ah, Tá? sim. Então, durante o evento lá, o menino que vai estar por conta das mesas vai estar organizando para poder não dar bagunça, deixar algo bem mais certo, né? Bem mais, digamos, organizado. Então, aproveitando a deixa, então. Quem não pediu a batata ainda das meninas, peça, tá muito boa. O Dimar comeu tem toda. Eu, né? Ainda bem que tá gravado. Qual que é o Instagram? O Instagram é Potatoes Point. Bacana demais. Pode procurar lá. A gente vai aproveitar também, ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Fazer um Certo. agradecimento especial Antes aí. dos agradecimentos, vamos pro finalzinho. O que você achou aí, Jefferson? Conta aí, o que você achou das últimas cenas, aquela coisa toda? Você achou que estava no caminho que iria ser aquilo mesmo? Distribuiu alguma coisa que você não gostou? A polêmica que gerou na última cena. Eu sou Falca. É. Na cabeça de todo mundo. Será que ela virou a Falca? Falca possuiu o corpo dela? Será que é uma jogada para não revelar o nome dela? Ou será que o poder que consumiu ela no fogo Eu acho dominou ela de que o vez? poder que consumiu ela, porque ela prendeu a magia em um instante. Deve ter gente que treinou isso bastante tempo, ela do nada domina o fogo. Até então a gente pode reparar que a Yennefer e o Geralt é o farol dela, é quem guia a mente dela, né? Para não deixar o poder que ela tem a dominá-la. O poder é mais forte que ela. E ela já tem um tempo que não tem aquela conexão com o outro e está perdida à deriva no Exatamente. deserto. E a Yennefer mesmo falou que ela é um tipo de fonte de poder que ela não conhece. Queria tentar ensinar ela a controlar aquele poder, mas sabendo que existia uma grande chance de falha. Tá? Ela está ensinando algo para uma pessoa que não tem noção do que é exatamente esse poder. É muito oculto, ainda muito misterioso esse poder. Até então, o que eu falei das capacidades é com base nos livros, que de acordo com os livros ela tem essas habilidades. Existe a possibilidade ainda de abordar na série, que seria muito legal, a Ciri voltando no passado, que ela vai despertar essa brecha, ela consegue entrar no portal e voltar no passado. Então, o que a gente viu dela caindo no deserto, no deserto da frigideira, um nome engraçado, é que ela meio que se teletransportou de um lugar para o outro, de uma dimensão para outra. Certo. Né? Ela que criou esse portal. Ela criou esse portal, é o poder dela. É porque senão ela ia cair naquela explosão do penhasco. Do penhasco não, da torre. Pois é, e ela estava com aquela falta de água, e é normal a gente alucinar no deserto e tal, é por isso que ela estava passando por tanta alucinação. Então ela não viu um unicórnio, não. Ah, aquele unicórnio é real, porque a Yennefer viu o unicórnio. A Yennefer foi a primeira a falar com ela. Existem unicórnios. Certo. E então teve um monstro que machucou o unicórnio. Teve. Então aquilo é real. teve a falca que entrou na mente dela. Isso. Ou Falca entrou na mente dela. entrou, mas ela não estava lá. E a Falca tá falando. Mas Use- engraçado, como que ela não estava lá e entrou na mente dela? Eu acho Pelo que sangue. ela... Pelo sangue, isso. Pelo sangue. Porque é uma coisa que é biologicamente já vindo dela. E então ela tem traços da falca. Spoiler. Os elfos não são maus. Eles Não. só estão lutando pela sobrevivência. É, mas eu não entendo. Tem hora que eles estão de boa lá querendo sobreviver. Tem hora que eles estão de boa assassinando os caras de bem. Acordos políticos, velho. Ah, é O complicado. rei de Nilfgaard falou assim, eu te dou terra para vocês viverem, mas vocês vão ter que trabalhar para mim. É tudo acordo. É tudo a cor. Aí vai lá, nasce o primeiro elfo puro. Os caras da Redânia vai lá e manda matar o elfo. Minto. O feiticeiro de Nilfgaard Sim, manda foi matar o elfo em nome da Redânia. Pra gerar essa confusão toda, sabe? Essa briga entre o reino e outro. É tudo uma jogada política ali. Tipo Tudo. Game of Thrones, né? Cada É. um fazendo uma estratégia. Só que lá tem espécies diferentes lá, porque Game of Thrones não só tem ser humano. Só ser humano. Exatamente. Mas bacana demais. A gente agradece demais aqui, Jefferson, sua presença hoje. Quer mandar um alô aí para alguém? Tá na gente. rádio, né? Alô, pessoal.
Aguardo vocês amanhã no Cabanas, hein? Chopp em dobro. E muito obrigado pela E presença. sábado e domingo na praça. É mesmo, hein? Sábado e domingo aguardo vocês na praça. Domingo não. Domingo eu vou Só descansar sábado. porque eu não sou de aço. É só sábado. Aí, ó, viu? É bom demais ter uma correção aqui. Pessoal, muito obrado, viu? Muito obrado pelo Que convite. isso, será Tem um tempão que bem-vindo eu tô demais, a enrolando. casa é sua. Essa piada foi... Foi boa, né? Tá perdoado. Tá, que bom. Então é isso, galera. Então vamos fazer um agradecimento aí novamente aos nossos apoiadores aí, o pessoal da Floricultura Visual Verde, o pessoal lá da Safe Car Acessórios, Entre Linhas Arquitetura e Urbanismo, Guido Carvalho, corretor de imóveis, Fausto Júnior, engenheiro civil, Felipe da CrossFit Fisioforma, Lucas Simões, que veio contribuindo aí com a gente também, com materiais elétricos, Júnior Profit, das Spearman Suplemento, Tarcísio Estúdio Rabelo, da Estética Estúdio, e novamente também o Lucas, que está contribuindo aí com a gente, além de materiais elétricos, também está com a contabilidade. Pessoal que está precisando aí de um Pessoal da contador, pode contar Lemos. com eles. Pessoal da Lemos aí, ó, bacana demais, viu? Então é isso aí, galera. Por hoje é isso aí. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado aí, Valeu, pessoal. Até a turma. próxima. Fique com Deus.